Hoje nós viemos conversar com o Coronel Benício, que é ex-comandante da Polícia Militar do Tocantins e também teve uma amizade pessoal com o ex-governador Siqueira Campos, para saber um pouco dessa história e dessa amizade. Como surgiu a amizade entre o senhor e o ex-governador Siqueira Campos? Marcelo, já naquela época do então norte de Goiás, em 1982, eu formando no Colégio Agrícola de Pedro Afonso, já simpatizava por aquele cidadão político que buscava aqui no norte, buscava voto e demonstração de que tinha a intenção, como de fato tinha, de trazer o futuro melhor para o nosso povo. Então isso veio lá de 1982. Quando a gente se afastou, porque eu tive que ir para Goiânia estudar, voltei para Gurupi, já com a divisão do Estado a gente reaproximou. Então aí começou a amizade, o respeito, a simpatia, E o Siqueira sempre era comigo a demonstração de carisma e de um pai, digamos assim, me fez fazer com que eu me aprimorasse mais ainda para continuar próximo dele. E a relação dele com a Polícia Militar durante todo esse período que o senhor esteve lá? Olha, em que pese alguns percalços que tivemos aí no passado, mas eu via no governador, e às vezes eu brincava muito com ele, quando eu dizia que o destino deu a ele, a condição de ser deputado, de ser governador, mas que no íntimo dele, ele queria mesmo era ser policial militar, pelo estilo, pela seriedade, pela cacheagem, como a gente chama, pela disciplina. Portanto, eu gostava muito do governador Siqueira Campos nesse aspecto, porque para a gente ele transmitia o amor que ele tinha pela farda, Ele era um civil amante da farda das polícias militares. E o senhor conheceu ele no trabalho. E quando se tornou amizade? No dia a dia, nas viagens, As viagens tanto institucionais quanto viagens pessoais, E eu gosto muito de relembrar a oportunidade que eu tive de conhecer Juazeiro, terra natal dele, justamente pela amizade, pela confiança dele e da família. Isso me fez cada dia mais, entender que quando ele nos convidava, porque ele confiava. E essa paixão pelo Siqueira Campos se tornou a partir daí. Se confunde a história do Tocantins com a história do ex-governador Siqueira Campos. E o senhor que estava aqui na época da divisão do Estado, quando se falava Siqueira Campos está fazendo greve de fome lá em Brasília, na porta do Congresso Nacional, o que em Pedro Afonso, na região, se falava? Bom, veja bem, a gente ouvia, Ouvia aqueles que tinham fé, aqueles que acreditavam e torciam por tal, quanto outros, que criticavam. Diziam, olha, Siqueira é um maluco, é um doido aí, um solitário. E na verdade nós sabíamos que não era. Poderia ser o doido solitário, mas um doido com razão, um doido com vontade de fazer e conseguiu fazer o que quis, como quis, em prol de todos nós. A prova está aí. Eu nem digo a todo o Estado que é um progresso tamanho. Quando você imagina ver Palmas nessa condição, não é para qualquer doido. É um doido que tem perseverança. E o Siqueira tinha isso. E hoje, se o senhor pudesse encontrar com ele, o que o senhor diria? Gratidão. Siqueira, obrigado por tudo. Obrigado pelo Tocantins. Obrigado por Palmas. Obrigado por ter confiado em mim, o acesso à sua família, ao entrelaçamento dos seus filhos, Me dá a oportunidade de compartilhar com ele em várias obras que o Tocantins teve, junto com ele na implantação, como está o HGP. Eu sou muito grato de ter tido a oportunidade, nas pilastras da ponte do Rio Tocantins, a ponte Fernando Henrique Cardoso, adentrado com ele, Viajado com ele para todo lugar. Portanto, eu via no governador Siqueira Campos aquela paixão. Eu até mostro aqui, para concretizar, que eu, na condição de amigo e às vezes até de ajudante de ordens, me era dado a missão de levar para as viagens que ele ia esses mimos, do estado do Tocantins para apresentar lá. Isso é demonstração de paixão pelo estado, Capim dourado, essas faixas com o nosso girassol. Portanto, era um cara que tinha paixão por isso aqui. Talvez outros tenham, não tanto quanto ele. Um pouco da história do ex-governador Siqueira Campos, da história do Tocantins e quem esteve no convívio lado a lado com ele.